O que você espera do seu futuro? Como Deus vai mudar o mundo para melhor? A Bíblia, ela nos responde a essa pergunta em Mateus capítulo 6, no verso 9, 10 e Daniel 2 e 4. Vamos meditar? Diz assim: E tu, Daniel, encerra esta palavra e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, verso 4. Aqui nesse versículo que diz: Mas tu, Daniel, cale a boca, as palavras, isto é, selando ou fechando o livro e não escrevendo mais nele. O significado é que tudo foi comunicado e o que ele pretendia comunicar, o anjo não tinha mais o que dizer e o volume poderia ser selado. Selar o livro parece não ter sido um costume incomum. Encerrar uma profecia, seja por afixar um selo que deveria ser designado para confirmá-lo como obra do profeta. Como selamos uma ação, uma vontade ou um contrato, ou para garantir o volume, conforme selamos uma carta. Comparem as notas de Daniel 8:26 e Isaías 8:16. Até o tempo do fim, ou seja, o período em que todas essas coisas serão realizadas. A verdade da previsão agora, cuidadosamente selada, será vista e conhecida. Muitos correrão de um lado para o outro, passarão para cima e para baixo no mundo, ou irão de um lugar para o outro. A referência é claramente para aquele que deve, portanto, ir para transmitir o conhecimento, dar a informação, chamar a atenção dos homens para o assunto grande, a importância, a linguagem aplicável a qualquer método de transmissão de conhecimento importante, e refere-se a uma época em que essa seria característica da época. Da época, nada mais pode ser aplicado tão bem quanto ao trabalho dos missionários cristãos, ministro do Evangelho, e outros que, por causa da verdade cristã, desperta a atenção dos homens para o grande assunto de religião, o grande assunto da palavra de Deus, e a aplicação natural da linguagem é referir aos tempos em que o Evangelho seria pregado ao mundo em geral, e o conhecimento será aumentado. A saber, por esse método, o anjo parece significar que, dessa maneira, haveria um avanço no conhecimento de todos os assuntos da região, e particularmente dos pontos em que ele se referia. Essa seria uma da característica deste tempo, e esse seria o meio pelo qual isto seria realizado. Nossa própria época forneceu uma boa ilustração.
do significado desta linguagem e será ainda mais completa, impressionantemente ilustrada em medida que o tempo se aproxima, quando o conhecimento do Senhor deve preencher o mundo. E é impressionante e ilustrada à medida que o tempo se aproxima, quando o conhecimento do Senhor deve se preencher ao mundo, que é a palavra de Deus que está sendo pregada no mundo inteiro através desse conhecimento, que é a internet, que é os aviões que levam os missionários, que é os carros, que é os veículos. A profecia de Daniel, ela fala sobre esse conhecimento, que o mundo saberia e conheceria a palavra de Deus, conheceria Jesus e saberia como eles poderiam ser salvos através de Jesus Cristo. A declaração de Deus: Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas, significa que Deus se compadece do sofrimento de seu servo e promete que haverá um dia em que a dor e o mal serão banidos para sempre. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, que nos fala que Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Ele disse que ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A frase Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas ainda aparece anteriormente no mesmo livro, no Apocalipse, capítulo 7, no verso 17. Mas essa declaração também é uma citação da profecia do profeta Isaías. O profeta escreveu: O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos, retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse, Isaías 25, 8. Esse versículo fala de que Deus, quando Ele vir buscar a sua igreja, o seu povo, que Ele purificasse a terra, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima, porque Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Mas isso é para aquele que crê, é para aquele que acredita em Jesus Cristo e que aceita Jesus em sua vida como seu único e legítimo Salvador. Aquele que parte dessa terra amando a Deus e adorando a Deus e obedecendo à lei de Deus. Porque aí Deus reinará neste mundo um dia, quando Ele for purificado, for lavado, para que o povo de Deus, juntamente com a igreja, estará reinando nessa terra. Porque a Bíblia nos promete isso, Deus nos promete isso, mas temos que ser fiel, obediente, porque senão a Bíblia fala que aquele que não quer saber de Deus será lançado no lago de fogo por Satanás e seus anjos, se não aceitar Jesus e se partir dessa terra sem Cristo, se continuar a situação que você está hoje. Deus, Ele quer salvar a humanidade, porque Ele sabe
que muitas coisas virão a acontecer nessa terra. Porque Deus criou cada ser, Ele não quer que nenhuma alma venha se perder. Deus, Ele tem o poder de cumprir essas promessas. Na Bíblia, o nosso Deus é chamado de Todo-Poderoso, porque o seu poder não tem limite. Apocalipse capítulo 15, no verso 3. Por isso não há dúvida de que Ele pode cumprir suas promessas, transformar o mundo num lugar melhor. A Bíblia diz: para Deus todas as coisas serão possíveis. Mateus 19, 26. Esse é um grande motivo para você se arrepender dos seus pecados, voltar para Jesus, para ter uma morada no céu, para ter a certeza que um dia você vai encontrar com Jesus, para ser salvo, para andar com Jesus, para viver com Jesus, para amar Jesus e um dia reinar com Cristo num novo céus e numa nova terra, porque Deus nos prometeu isso e isso vai acontecer. Dia ou menos dia vai acontecer, porque Jesus está voltando para buscar aquele que crê, aquele que ama, aquele que adora, aquele que se dedica, aquele que obedece a Deus. Ele está voltando, Ele está às portas. Abre os seus olhos espirituais, começa a entender e a acreditar mais nas coisas de Deus, acreditar mais nesse Deus maravilhoso. Quão grande é o nosso Deus, Criador dos céus, da terra, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, o Deus que tem o domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre o inferno, sobre os demônios. Nada na face dessa terra acontece sem a permissão de Deus, porque Ele domina tudo. Tudo foi Ele quem fez. E não há nada na face dessa terra que tem mais poder do que esse Deus. Ele é poderoso, é glorioso. Olha como é bom ter certeza de que Deus está olhando por nós. Olha como é bom ter certeza que nós somos uma pessoa protegida pelo poder de Deus, pelos anjos de Deus. Para isso, só precisa de uma coisa: aceitar Jesus, confessar Jesus na sua vida, crer em Jesus e viver fielmente na presença dEle. Que Deus venha te abençoar grandemente, em nome do Filho, do nosso Deus, desse Deus maravilhoso, em nome de Jesus.